com 13 anos no Lava Rápido. Passei ali por uma conveniência no posto de gasolina, ali do Riacho também. Depois, eu trabalhei como ajudante pedreiro. E aí, só depois dos 18 anos, na verdade, com 18 anos, eu ingressei mesmo em empresa, em regime CLT e tudo mais. Mas que requereu de mim o quê? Muito esforço, muito estudo, muita dedicação. Então, também, logicamente, que todo esse processo aí, até chegar hoje como diretor de uma cooperativa de crédito, contador, grandes empresas e empresário na área contábil. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Papo de Viagem. Aqui nós falamos sobre viagem, sobre turismo, viajamos a história dos nossos convidados e hoje eu tenho o prazer de receber ele aqui, que é empresário em contabilidade, diretor lá da Cicobi Cooper 7, também educador financeiro, tem levado conhecimento e educação para muitas pessoas. É um prazer receber aqui meu amigo Assis Moreira. Seja muito bem-vindo, Assis. Bom dia a todos, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Quero agradecer primeiramente aí, Editor, pela oportunidade de estarmos aqui batendo um papo, falando aí sobre alguns assuntos importantíssimos da nossa carreira profissional, também da parte de viagens, né, educação financeira e tudo mais. Para mim, sem palavras, né, eu acho que é um assunto que eu gosto muito de comentar, né, de falar. Tenho feito várias palestras sobre esses temas. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante para todos aí que vão assistir. Maravilha. Ainda nosso prazer de receber você aqui. Você tem empreendido aí na área de contabilidade, tem ensinado muita gente sobre educação financeira, que é o tema, inclusive, muito importante nesse tempo, principalmente. E a gente aqui, nesse podcast, temos o costume de, antes de tudo, viajar um pouco no passado do nosso convidado, para saber quem é que nós estamos entrevistando, com quem nós estamos conversando aqui. E eu gostaria, assim, de fazer uma viagem, né, no passado do Assis Moreira, quem é, onde ele cresceu, falar sobre aquilo que te marcou aí durante esse período do seu passado, durante a infância, e como que você chegou, porque nós sabemos que todo resultado é fruto de um processo. E a maioria das pessoas falam sobre o resultado, mas não falam sobre o processo. Eu queria ouvir um pouco quem é o Assis Moreira nessa viagem aqui ao passado. Assis Moreira é uma pessoa simples, né? Diga-se de passagem, gosto das coisas muito simples, muito básicas, mas eu tenho uma história bem interessante, né, de superação, principalmente na parte profissional. Vim ainda bem novo, né, uma família grande de Minas para cá, para São Bernardo. Nós moramos praticamente toda a nossa vida ali no Areião. Então, morei muito tempo lá, estudamos nas escolas públicas aqui da própria região. E comecei uma trajetória, né? E é interessante que recentemente eu fui fazer um estudo sobre profissões para os jovens. Eu fiz uma linha do tempo profissional. E a gente começa a ver o quanto que a gente foi evoluindo no decorrer do tempo aí até chegar hoje, é o que você falou, um processo de construção, né? Então, eu lembro que meu primeiro emprego trabalhando num Lava Rápido ali no Riacho Grande. Então, eu trabalhei no Lava Rápido com 13 anos. Hoje é muito incomum você ver vamos dizer, ainda uma criança, né, praticamente um adolescente aí, 13, 14 anos trabalhando, mas iniciei com 13 anos no Lava Rápido. Passei ali por uma conveniência no posto de gasolina, ali do Riacho também. Depois, eu trabalhei como ajudante pedreiro. E aí, só depois dos 18 anos, na verdade, com 18 anos, eu ingressei mesmo em empresa, em regime CLT e tudo mais. Foi uma trajetória de 27 anos, né? Então, hoje eu trabalho para o mesmo grupo de empresas. Então, desde lá de dezembro de 97, aí também um processo também. Fui lá lavando ônibus, depois abastecedor de ônibus, depois área contábil. Aí depois da área contábil fiz carreira aí em contabilidade e também em administração, né? Então também até pela formação. E é uma trajetória longa de degraus, né? Sendo aí por etapas, né? Cada degrau aí de uma vez.
mas que requereu de mim o quê? Muito, muito esforço, muito estudo, muita dedicação. Então, também, logicamente, que todo esse processo aí, até chegar hoje um diretor de uma cooperativa de crédito, contador, grandes empresas e empresário na área contábil, eu tive que estudar muito, Edson. Então, sou formado em administração de empresas, sou formado, na verdade, eu comecei como técnico em administração, primeiro fiz o técnico de administração, fiz faculdade de administração, depois fiz técnico em contabilidade, faculdade de contabilidade, pós-graduação em controladoria e mestrado em administração. Foi um processo longo, estudos também para que eu conseguisse cada vez estar aí alcançando novos horizontes aí na minha carreira profissional. Você acredita que você encontrou a contabilidade ou a contabilidade que te encontrou? Muito interessante essa pergunta aqui. Muita gente me pergunta isso. Mas, por que você foi para a área contábil? Lógico, eu como cristão sempre acredito que a direção veio de Deus para que eu chegasse na contabilidade. Mas eu posso dizer que a contabilidade me encontrou, não foi eu que encontrei a contabilidade. Porque eu tinha sim um desejo de trabalhar numa área administrativa. Quando eu fiz técnico em administração, trabalhava abastecendo. Na verdade, quando eu trabalhava lavando ônibus, fiz técnico, não, eu fiz curso de informática. Quando estava surgindo a informática. Até então, em curso da datilografia eu tinha. Então, tinha muito estudo nessa questão de aperfeiçoamento profissional. Tinha acabado a escola lá, o colegial, mas tinha parado um pouco, não tinha feito datilografia, nada. Aí, quando eu comecei a trabalhar como lavador, falei, preciso melhorar um pouquinho minha carreira. Aí eu fui fazer informática. Trabalhando de lavador, fiz informática. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi o que foi me levando para outros horizontes aí. Devido à informática, passei para abastecedor. Quando eu passei para abastecedor, também. Trabalhando à noite, é bem dificultoso, ali, abastecendo ônibus ligados, que tinha que completar o óleo, fumaça na cara, à noite, na época de frio, muito difícil. Falei, não, preciso também dar uma melhorada. Fui, me matriculei ali na ET Lauro Gomes, prestei lá o vestibulinho, fiz técnico em administração. O técnico em administração me levou para a contabilidade. Então, assim, eu não escolhi a contabilidade me escolheu. Eu fui fazendo alguns cursos e dentro da própria empresa, esses cursos foram abrindo portas para mim, para que eu entrasse para a área, até chegar na área contábil. Nessa época você já era casado, como é hoje, né? Hoje, Assis Moreira é casado. Duas filhas, né? Tem a Sofia, faz 11 anos agora em julho, a Helena com 3 anos, né? Minha esposa Adriana. Então, eu sou casado. Quando eu iniciei, não, né? Na verdade, quando eu comecei na contabilidade, eu ainda era solteiro. Eu ainda era solteiro, eu completo agora 20 anos de casado, mas quando eu entrei na contabilidade, eu era solteiro e casei depois. Acredito muito que todo lugar que a gente vai chegar, qualquer nível que seja profissional, enfim, familiar, porque existe várias áreas para a gente alcançar o sucesso, mas eu acredito muito que primeiro existe a necessidade de você olhar para aquilo. Você disse que ali lavando o ônibus, você falou, preciso melhorar, preciso mudar a situação, e aí você reagiu a isso como muitas pessoas hoje em dia, elas não estão numa situação que seja confortável ou favorável, desejam chegar em um patamar hoje para ser uma referência para muitas pessoas. A última vez que eu fiz uma live contigo, inclusive, não, a última vez que você visitou aqui a empresa, um rapaz que me mandou mensagem para mim, conheço, professor Assis, foi meu professor em tal lugar. Então, mas primeiro precisa desse olhar, precisa desse despertar. Eu acho que você faz muito isso também quando você palestra, inclusive tenho visto bastante você se movimentar nesse sentido de palestrar. E acho que primeiro a gente olha para esse lugar, a gente deseja, mesmo não sabendo como, mas primeiro a gente deseja isso, né? Perfeito. Inclusive, eu acho interessante que quando eu trabalhava uma história bacana, eu trabalhava à noite, eu lembro que eu tinha uma determinada na área de manutenção, porque eu era funcionário da manutenção, um determinado espaço que era onde a gente tomava café. Eu lembro que eu ficava tomando café e vi o diretor. Olha que interessante, é uma história muito bacana que é o que você está falando, de você mentalizar coisas boas, né, para a sua vida. Eu lembro que eu começava a olhar a escada da administração lá na frente, começava a ver o diretor descendo, porque assim, quando eu trabalhava à noite, ele saía, era mais ou menos o horário que ele estava indo embora, a hora que eu chegava. Tomando café, ele estava descendo a escada lá do administrativo, da diretoria. Eu olhava para ele, eu falava assim, o que abismo há entre eu e ele? Né? Será que um dia, né, eu vou chegar lá? Será que um dia eu vou conseguir
alcançar e estar ali conversando com ele, eu não sabia nem o nome do diretor, para você ter ideia. E passado, assim, e eu mentalizei isso, e veio na minha mente, eu quero ser, nem sabia o que era muito jovem, 18, 19 anos, quero ser executivo. Quero ser executivo. Eu tinha isso na minha mente. Não sabia que era na época. Não sabia que era ser um executivo. Mas eu mentalizava isso e olhava para esse diretor descendo a escada. Anos depois, coisa assim de 10 anos depois, tomava café e almoçava com esse diretor praticamente todos os dias. Então, olha que interessante. Com que a vida, às vezes nós colocamos limitações em nós. Mas tudo é possível, tudo é, como a prova de tudo é possível ao que crê, é verdade, porque quando nós trazemos para a carreira profissional, isso é muito claro. Se eu olhar um cara hoje, que a gente pode imaginar que o cara é o CEO de uma multinacional, eu nunca vou chegar lá? Não, pode chegar sim. Agora, que existe um caminho, né? Um caminho a ser traçado para chegar lá. E isso você precisa ir construindo aos poucos, com muita paciência, né, e disciplina. E foi isso que, graças a Deus, eu fiz. E aí era interessante quando você começa a fazer essa reflexão. Né? Porque lá na época, para mim, era algo assim inimaginável. Mas ocorreu um período depois acontece. Então, assim, nunca coloque limitações aos seus sonhos. Né? Eu acho que essa é a lição que a gente precisa ter. Não coloca para você ver. Um lavador de ônibus, hoje eu atuo em várias frentes profissionais, né? Então, você vê, eu tenho um escritório, sou empresário do escritório, hoje eu sou contador de empresas, né? De empresas, não pelo escritório, mas empresas na qual eu atuo dentro das empresas aí de transporte, que você conhece bem. Atuo numa cooperativa de crédito como diretor financeiro, né? Como diretor-presidente dessa cooperativa de crédito. Atuo como professor. Olha as portas que foram abertas, né? Justamente por quê? Porque eu coloquei algo na minha mente, né, que eu podia melhorar a minha vida. Olha, eu não coloquei na minha vida, eu quero ser diretor. Eu falei, não, eu quero melhorar. E o processo de melhoria sempre uma melhora leva a outra, leva a outra. Você vai chegar onde ele está também. Quem diga que sonhar pequeno ou sonhar grande tem o mesmo custo, o mesmo preço. E é muito sobre o que eu estava falando aqui. Você se virar para aquilo, você olhar para aquilo, você desejar e você já viajar. Nós estamos viajando um pouco aqui no seu passado, mas lá no passado você viajava em um presente que a princípio era só imaginário, mas que com certeza hoje você olha e fala, poxa, eu cheguei aqui. E qual é a sensação? Você se sente realizado por chegar onde você está hoje? Eu sei que ainda você tem projetos, a gente conversa, está falando sobre alguns aqui, mas hoje você se sente realizado de ter alcançado já? Eu me sinto muito feliz e abençoado. Eu me sinto realizado. Até nessa que eu te falei que eu fui com os jovens e adolescentes falar sobre profissões e eu fiz a minha linha do tempo, eu coloquei muito isso. Eu coloquei, gente, quem olhar isso aqui que eu conquistei, parece ser pouco. Você tem que vai ter pessoas muito, mas infinitamente melhores do que eu. Mas para mim, quando eu olho o início da minha linha do tempo, essa viagem que nós estamos fazendo, quando eu volto lá atrás, que eu vejo, sair de uma barraca, ajudante de pedreira, mas todas as profissões, gente, dignas, tá? Nada que a gente faz aqui, isso aí era ruim, não. Eu era muito feliz em cada uma delas. Mas esse processo, e quando você chega em determinado lugar, o grau de satisfação é muito. Tanto é que de vez em quando, e até me emociono de falar isso, de vez em quando eu saio da empresa, estou na Anchieta, às vezes no carro, eu começo a pensar nisso e falo, meu Deus, como que pode ter acontecido isso? Como é maravilhoso você ver que da onde você começou e onde você chegou. Então, assim, eu efetivamente me sinto realizado, eu me sinto uma pessoa muito abençoada mesmo por Deus, assim, de todas as coisas que eu conquistei. De novo, pode não ser nada para outras pessoas, mas para mim, muito. E aí eu queria deixar uma dica também. Nunca compare sua vida com a do outro. Compare sua vida com a sua. Aí você vai enxergar. Se eu comparar minha vida com a do Pablo Marçal, por exemplo, eu não sou ninguém. Como ele mesmo diz, eu sou neném, né? Eu sou neném, na verdade. Eu sou neném. Agora, quando eu comparo minha vida com a minha mesmo, olha, eu assis lá com 13 anos, né? Numa família simples, uma família humilde. Olha onde eu cheguei hoje. Eu vejo a grandeza de Deus na minha vida, o quanto que eu consegui, o quanto que valeu a pena meus esforços. Realmente ia falar sobre isso, né? Qualquer comparação ela acaba sendo desleal, porque são processos diferentes. Você falou, acho que fantástico isso daí. Compare-se consigo mesmo no passado. E eu acho que essa é a nossa batalha diária.
vencendo a cada dia aquele que a gente foi ontem e mudando o máximo possível em vários níveis diferentes da nossa vida. Isso com certeza vai também gerando resultado para outras pessoas. Exatamente. E o que você considera hoje como uma missão? Eu assisto como profissional, um homem realizado, como você disse. Eu acredito que em outras áreas aí também, como pai, né, sobre as suas duas filhas, na questão familiar, como cristão que você falou que é, eu acredito que tudo isso são áreas que a gente vai trabalhando e alcançando o sucesso. Mas o que você considera como a sua missão hoje? Você tem isso bem definido? Eu tenho, sim, tem muito bem definido isso. Como eu passei por um processo dificultoso, e aí quando você pontua aí essa comparação, se você comparar com a vida dos outros, é injusta, e é mesmo, porque cada um vem de uma cultura familiar, querendo ou não, de uma realidade, né, diferente. Então não dá para você comparar a sua vida com pessoas que muitas vezes não passou pelas mesmas dificuldades que você. Então só você mesmo vai se comparando com você, consigo mesmo, é que você vai enxergar mesmo esse valor. Então eu passei por todo esse processo. Foi fácil? Não, mas é possível, sem dúvida nenhuma. E para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, né? Então a gente precisa enxergar se é possível. Então, nem todos os obstáculos tem, mas dá para conseguir. Como eu consegui várias coisas na minha vida e eu realmente me sinto realizado, abençoado por Deus com a família, com a questão profissional, eu tenho uma missão, e essa missão para mim é clara, né, de poder contribuir com as outras pessoas. E aí eu até trago uma frase que eu gosto muito, né, que eu levo isso para mim como uma frase motivacional para levar essa missão, da Michelle Obama. Ela diz assim: sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, mas sim com a diferença que você faz na vida das pessoas, né? Então já começa por aí. Então, aquilo que a gente conquistou, a gente precisa passar para frente. A gente precisa fazer com que as pessoas também mudem de vida, com que as pessoas enxerguem que é possível. Então, qual é a minha missão hoje? Está clara para mim. É justamente levar para as pessoas essa motivação, né, profissional, de que é possível elas conseguirem, e principalmente, e aí está dentro do trabalho que eu desenvolvo, e é um trabalho realmente social, que é na área de educação financeira. Ela entender que todo esse processo profissional, esse processo, logicamente, que a gente trabalha, não é só pelo prazer do trabalho, mas também porque a gente necessita do lado financeiro, né? Então, a minha missão hoje ela é muito clara de que eu preciso mostrar para as pessoas que elas precisam trabalhar, elas precisam estudar para que elas consigam melhorar, ter essa ambição, que é uma ambição muito boa de querer crescer sempre, mas que ela também consiga administrar todos aqueles recursos que vêm para ela, que só assim a carreira dela também alavanca. Ela começa a ficar no meio do caminho. Então, hoje, minha missão é levar a educação financeira para a comunidade, principalmente as comunidades mais pobres. Bom, assim, resumidamente, diria que tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz que melhor do que ser bem-sucedido é ser bem significativo. É isso aí. Acho que tem tudo a ver com uma missão, Tem porque se eu for bem-sucedido só para mim, quando morrer não tem legado nenhum. Agora, se eu for bem significativo, muitas pessoas vão lembrar da minha existência. É Com isso aí. certeza. E uma coisa, Lima, que é só aproveitando isso, que eu levo, né, que é quando você quer ajudar as pessoas, quando você quer fazer o bem, primeiro você tem que ajudar quem? Si mesmo. Então, primeiro você faz por você. Quando você faz por você, você abre a oportunidade de ajudar as pessoas. Eu sempre falo o seguinte: eu falo, muitas vezes a sua boa intenção não é suficiente para colocar em prática aquilo que você efetivamente quer, seu coração quer. Então você precisa primeiro o quê? Construir uma vida de sucesso, sucesso no sentido de que você prospere, mas que também leve outras pessoas junto, e só assim você consegue multiplicar. E a gente não percebe, mas a gente faz muita diferença. Esses dias mesmo eu estava conversando com meu sobrinho, você falou da contabilidade. A contabilidade me escolheu. E através da minha vida, ela escolheu vários membros da minha família. Isso é interessante, porque às vezes a gente não enxerga isso. Nós temos o poder de influenciar pessoas, isso é fato. Inclusive, eu estou lendo um livro muito bom do Dale Carnegie, que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu recomendo a leitura. Então, a gente imagina isso por quê? Quando eu começo a fazer as coisas, eu começo a melhorar de vida, eu começo a estudar, começo a prosperar, a tendência é que quem está à minha volta siga o mesmo caminho. Primeiro, porque ele pega você como referência. E mesmo se não for só pegar você como referência, ele começa a também ficar com
Tá lá o Edivan, tá lá o Assis, eles estão lá crescendo. O Assis também é disso, né? Então, esse poder que a gente tem de influenciar pessoas é muito bacana, porque aí a gente pode influenciar tanto para o bem, mas também para o mal, né? Então, a gente possa sempre escolher aí o bem e influenciar pessoas para que elas realmente cresçam e enxerguem nós, como nós conseguimos, elas também possam. E ainda, só para comentar essa questão profissional, uma coisa que ontem também eu estava voltando de uma viagem a trabalho, e aí estava com um amigo meu ali lá da empresa, e eu falei uma coisa interessante para o pessoal. O grande problema das pessoas, elas buscam dinheiro. Elas buscam só o dinheiro. Nós não precisamos buscar o dinheiro, nós precisamos buscar satisfação profissional. E o que vem na consequência? O próprio dinheiro. Quando eu trabalho só pelo dinheiro, é, eu não- a chance de dar certo é muito pequena. Porque a minha ambição está sempre. Então, muitas vezes, nós estávamos comentando até sobre isso, fica pulando de galho em galho. Aqui está pagando X, mas a outra me ofereceu mais, eu vou para lá, eu vou para lá. E você nunca está satisfeito. Então, procure realmente uma satisfação profissional, aquilo que efetivamente você vai se sentir realizado. O dinheiro é uma consequência, né? O dinheiro começa a vir. Então, ache um foco, aquilo que efetivamente você quer, e crie esse caminho aí para você alcançar. Sim. E existe uma porcentagem muito grande das pessoas que estão tentando fazer de tudo, né, para chegar. E como você falou, o foco é no dinheiro como se fosse o começo das coisas. Ele não é o começo e nem o fim, é o meio. É um meio. É apenas um meio de te tornar mais confortável nas coisas que realmente importam, como por exemplo a saúde, a família, etc. Para finalizar essa viagem aqui ao passado, que é a parte aqui primeira parte aqui do nosso podcast, é algo do passado que você sinta falta? Não, nada. Eu acho que eu não sou aquela pessoa que lamenta muito por coisas que deveria ter feito, né? Eu acho que a gente fala assim, se eu tivesse estudado mais na época do colégio, às vezes a gente vê que você faz falta hoje algumas coisas, ter prestado atenção em determinada matéria, mas eu não vejo por esse lado, né? Então por mais que a gente lembre, eu acho assim, nada, assim, não sinto falta de nada. Eu acho que meus pais me criaram da melhor forma possível. As escolas que eu estudei, todas elas, professores colaboraram aquilo que dava, que foi possível colaborar. E tudo foi um processo de aprendizado também, né? Então não dava a gente mudar. O que tinha que acontecer? Aconteceu porque era necessário para a gente estar aqui hoje sentado conversando. Então, não sinto falta de nada. Maravilha. Esse podcast tem patrocínio da agência de viagens Voared e por isso a segunda parte do blog, inclusive, a gente vai falar aqui um pouco sobre viagens, que eu acho que é o que todo mundo que está nessa sala aqui gosta e muita gente que está nos assistindo também. Então, Assis, como foi a sua primeira viagem de avião? Você lembra disso? Foi algo disruptivo para você? Porque para mim, que cresci próximo da mesma região onde você cresceu, era muito fora de cogitação. Voar de avião era algo difícil para mim. Inclusive, cresci ali no meio com algumas dificuldades e restrições financeiras. É algo difícil para mim. Quando eu fiz a primeira, foi uma realização. Como foi essa experiência para você? Mas, na verdade, nós continuamos viajando aqui, né? Porque agora eu no passado. Minha primeira viagem de avião, eu já tinha uns 24 anos, né? Porque a gente tinha essa dificuldade mesmo. Minha filha, com 3 anos já viajou de avião. Minha filha, mas aí eu, a primeira viagem com uns 24, 25 anos. Cara, foi assim algo maravilhoso. Eu de avião, tá, João? Vou ser sincero, mas já viajei muito. Já viajei muito, né? Então, assim, se você pegar dos 24 anos, que foi a primeira viagem de avião, depois disso, cara, deve ter chegado mais de 100 viagens já, assim, de avião. Então, é algo muito gostoso. E eu sempre falo uma coisa, eu falo, viagem não é custo, não é despesa. Viagem é investimento. Porque você vê, eu consigo lembrar da minha primeira viagem, inclusive que foi para Balneário Camboriú, né? Depois disso, já fui para Balneário Camboriú, acho que umas 4 vezes já. Mas minha primeira, eu lembro. Um pouco tempo, não foi minha lua de mel, não, mas um pouco tempo depois que eu casei, eu fui para Balneário Camboriú. Foi minha primeira viagem de avião. E até hoje eu lembro. Então eu sempre falo, viagem, gente, é investimento, é lembrança, é experiência, né? Então, você sempre vai lembrar das viagens, né? Então, é algo que tem que gastar mesmo com a família, que não tem que investir, na verdade, né? Gastar tem que investir na família, porque são momentos maravilhosos que vão ficar guardados para sempre na sua memória. Certeza. Toda vez que você acessa uma nova geografia, uma nova cultura, enfim,
outros tipos de comida, outros tipos de pessoas, em alguns casos, outras linguagens. Tudo isso vai expandindo cada vez mais seu cérebro. Você vai saindo fora daquele cotidiano comum, passando a vivenciar outras coisas. E eu penso nisso também da mesma forma que você, é um investimento que te traz múltiplos benefícios. E aí, eu queria saber também se você já teve assim alguma experiência ruim, um perrengue aí no meio das viagens que você se lembra e queira compartilhar aqui. Eu acho, já, lógico que a gente tem aquela, às vezes, aqueles dois casos, né, da atraso é até meio comum aqui no Brasil, né? Então já tive esses perrengues em questões de atraso. Tive questões de turbulência, né? Que eu acho que eu falei no início. Eu ando muito de avião. Inclusive, o mês que vem estou fazendo uma viagem para Belo Horizonte num congresso lá. Mas toda vez com o coração na mão, vamos dizer assim, né? Muito gelado. E quando dá turbulência, a gente fica com muito medo, né? Então, às vezes, questões de turbulência. Assim, não lembro de nenhum grande problema mesmo. E desvio de mala, eu acho que eu não lembro de ter tido em algum momento. Maravilha. Primeira viagem de avião que eu fiz, eu mesmo chutei um pouco daquilo que você falou aqui também. Apesar de trabalhar absolutamente com isso, mas eu acredito que muitas coisas da nossa vida a gente vai com medo mesmo. Acho que muitos, a maioria dos desafios que a gente vai ali, a primeira vez, você vai ter medo. Tarde de algumas pessoas, de vivenciar algumas experiências, e eu costumo dizer isso para algumas pessoas, vai com medo mesmo. Primeira vez que eu fui com medo mesmo. Eu lembro que um amigo, você até lembra dele, Felipe, né? Ele do Bahia, ele falou: não, escolhe na janela. Cara, quando o avião começou a subir, eu lembrei desse cara, eu fiquei com uma raiva desse cara. Pra que eu fui ouvir esse cara e ficar na janela? Deu bastante medo, teve ali já uma turbulência de cara. Eu me arrependi profundamente no começo, mas depois você vai. Eu, principalmente, eu fico muito vidrado nas paisagens. E aí o medo acaba me esquecendo um pouco do medo, mas continuo tendo e seguindo o medo mesmo. E gostaria de saber também se existe algum lugar que é um lugar dos sonhos que você ainda não frequentou, mas que você deseja ir com a família, é uma realização pessoal ir para esse lugar. Sim. Antes disso, deixa eu só contar essa questão do medo, né? O medo e essa frase é uma frase que não tem uma autora atribuída que fala, mesmo com medo, vá, né? E o medo, eu sempre falo, o medo ele é bom. Ele é bom se você souber administrar ele, não é aquele medo que realmente trava, ele te ajuda, né? Porque te torna uma pessoa também mais preparada para fazer as coisas, né? Mas só nessa questão do medo. E voltando a uma experiência que eu tive ano passado eu tinha eu tinha, na verdade, eu tinha até um receio mesmo, com essa questão do medo ainda do avião, viajar para fora do país, pela questão do tempo que você teria que ficar dentro do avião. No ano passado eu quebrei essa barreira também, né? Com medo eu fui, né, como você falou aí, e eu fui para o Canadá, e aí, rapaz do céu, foi praticamente 20 horas dentro do avião, né? Então, lógico, fazendo escala, tudo, mas deu aí, em média, 20 horas dentro de um avião. Então, foi uma experiência muito bacana também, e é um lugar que eu voltaria assim com olhos fechados. Que lugar maravilhoso lá em Vancouver, no Canadá. Mas questão de um sonho de viajar com a minha família. Assim, primeiro eu tenho que, na verdade, das minhas filhas, que eu passo a ser o meu também, logicamente, ir para Disney, né? Então, se Deus quiser, o ano que vem, estou planejando, e você vai fazer parte também da realização desse sonho aí. Mas estou me planejando para o ano que vem a gente estar indo para Disney. Então, acho que esse é o primeiro sonho aí. E depois tem um segundo sonho, aí conhecer lá aquele Dubai, para aqueles lá, mas é algo mais para o futuro que também eu estou planejando, tá? Mas esse é mais a longo prazo. Para você, qual o melhor lugar, assim, questões de experiência? Neve, praia, história? O que você busca numa viagem, geralmente? Na verdade, a maioria dos lugares que eu viajei, uma grande maioria, foi praia, né? Eu viajei muito no Nordeste, aqui o brasileiro, já fui para Porto Seguro, fui para Galinhas 2 vezes, já fui para Maragogi, Maceió. São todas experiências que eu fui adquirindo depois. Então, assim, já viajei muito para o Nordeste. Mas também já viajei muito por alguns estados mais frios, né? Como que é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. Já fui lá em Camboriú umas 4 vezes, fui para Santa Catarina, fui para Carreiro, a gente já fez uma viagem para lá também. E em alguns lugares profissionais, né, aqui Brasília, Rio de Janeiro,
Minas, né? Então, assim, tem vários lugares que a gente viajou. Mas a maioria foi lugares quentes. Foi lugares quentes. Mas eu tenho também um sonho, para que eu esqueci de falar nessa, e realmente em lugar com gelo. Por exemplo, Bariloche, né? Eu tenho vontade de ir. E nos Estados Unidos, na época do. Aqui tem lugar que é muito frio, então você tem que estudar direitinho para ir. Mas eu tenho vontade, sim, de ir em lugar frio. Mas a maioria das minhas experiências até hoje foram em lugares mais quentes, com exceção aí do sul do país, que também não é tão frio assim, né? Comparado a alguns outros lugares aí fora na Europa e nos Estados Unidos. Tudo que é novo, a gente estava falando sobre isso, tudo que é novo assusta. E acredito muito que todas as pessoas que entraram na experiência nova no início disso sempre sentiram medo. Aparentemente, para uns, você citou o Pablo Marçal, por exemplo. Como tarará, tarará. Citou o Pablo Marçal. Mas todo mundo, quando inicia algo, geralmente, ou a maioria das pessoas sente medo. Em qualquer lugar novo, né? Vai te gerar algum tipo de desconforto ou questionamento. Como que é na parte fria? Sei que ali no calor, eu já sei que eu preciso usar, principalmente a gente aqui, em São Paulo, a gente tem um pouco disso. Sim, sim. Então, experiências são baixas, mas aqui a gente sabe. Se você estiver na região ali litorânea, geralmente você vai utilizar, vai levar um protetor solar, se prepara para isso. Mas, a gente, como não tem regiões tão frias aqui, a gente ainda não tem essa percepção, às vezes, sobre o que é estar num lugar congelado, como se preparar para ele. No Canadá mesmo. O Canadá tem o inverno lá, ele é muito intenso, né? Só que quando eu fui era verão. Eu fui em julho do ano passado, então era verão, então ainda peguei um período muito quente. E uma experiência legal pra você quando você muda essa questão do novo, né? Canadá, por exemplo, assim, dia que era 10h30 da noite, 11 da noite, tava sol ainda, você acredita? O período de noite é muito curto, né? Então, assim, é muito diferente daqui. Então, tem isso também, que é uma adaptação pelo idioma, que já é um complicômetro para a gente, né? Mas também essa questão mesmo cultural, e questão de natureza também, que é bem diferente também. Cara, mas é muito bacana. Acho que essas experiências, assim, você leva para a vida toda, né? Isso que é legal. Não me engano, Charles Bridges ele falou sobre isso, né? Viajar expande a sua mente, pai. E é real. Imagina só alguém que viveu sempre num vilarejo, o tempo todo, teve sempre as mesmas experiências, viu sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas condições climáticas. E é uma vida onde a sua mente vai estar sendo limitada às mesmas repetições. Eu acho que você sair disso já te dá uma perspectiva diferente, já te faz entender. Eu sou muito, como eu acho que eu já citei isso aqui, mas eu sou muito voltado para a questão de paisagem e beleza. Então, Aragogi, por exemplo, me espantou as águas, o contraste, tudo, mas isso, né, para mim, para nós, somos cristãos, para mim me dá uma ideia assim de grandeza da criação e me arremete sempre ao Criador. Então, gosto bastante, sou suspeito para falar sobre isso. E agora, o inverso disso, né? Viagem do sonho, vamos falar também sobre a viagem do pesadelo. Existe algum lugar que você não iria nem pagando, de forma nenhuma você visitaria? Nada contra o povo de lá, mas não iria. Tenho vontade, não iria de forma nenhuma. Na verdade, eu fui uma vez para Manaus, né? Sim, posso falar de lugares que a gente não foi também, né? Tem lugares que, esse lugar eu nunca queria ir. Eu acho, por exemplo, se você pegar aquela região ali do Oriente Médio, né? Tem uns lugares que você não quer nem passar. Mas que eu falei aí que tem alguns lugares que são bonitos, né? Pra ir e tal. Mas é complicado. Mas vamos pegar em lugares que eu fui. Eu tive uma experiência não muito boa. Acho que eu acabei esquecendo de falar sobre isso. Fui para Manaus em 2013. Fui para Manaus em 2013 para participar de um evento lá, de um congresso também de cooperativas de crédito. E, rapaz, eu confesso que a minha experiência foi muito ruim. Foi muito ruim. E é aquele lugar que tem lugar que realmente não dá vontade de voltar mais, né? E não por causa do povo. Assim, deu uma liga no dia que eu fui, entendeu? Parece que no período que eu fui, assim, não gostei muito da comida, acho que também enjoa, você come muito peixe, cupuaçu e açaí, né? Então acho que eu acabei enjoando também. Mas o povo era muito receptivo e tudo mais. Mas assim, é um lugar que assim, eu fui, mas eu nunca pensei, mas sobre minha pessoa, eu quero voltar lá. Como em outras das por Maragogi. Maravilhoso, né, cara? Assim, é um lugar que você pode recomendar para qualquer pessoa realmente que gosta de lugares
paisagens paradisíacas, né? Praias bonitas, pô, é sensacional. Calor também, eu acho que o Calor. povo de lá, calor, Cara, caloroso, caloroso. anda pelas ruas, né? Tem alguns vendedores lá, é bem diferente É. do centro de São Bernardo, por exemplo, que o vendedor fica ali te incomodando muitas vezes. Nada contra os vendedores, mas a forma, né, que é feita. E lá eu percebi que tem um pessoal que fica na rua, mas a galera é tão gente boa. Eu lembro que eu passei, o cara me abordou e eu tinha que voltar lá pro hotel para dar aula, inclusive. Mas em seguida eu voltei nesse mesmo lugar para jantar lá, por conta dessa receptividade, Sim. da forma como fui abordado. Então, pra você ter ideia, uma experiência da forma que o povo te abordou e tudo mais, mas foi a única vez que eu comi lagosta. Fui lá no Maragogi, porque mais ou menos isso. Chegamos no restaurante, e o cara fez tanta propaganda, e o cara era tão gente boa. Eu vou experimentar isso aí. Aí comi lagosta, pra você ver. Eu nunca mais, vai só esse dia, tá? Até porque eu não tenho dinheiro pra isso também. Eu tenho que comer lagosta sempre. É isso aí. Vamos falar um pouco também sobre projeções, um projeto que você queira compartilhar, tem algo que você está fazendo hoje, vai fazer daqui a alguns meses, que você queira compartilhar, dando uma breve projeção aí. Sim, Edmar, na verdade, falei que a minha missão é levar a educação financeira, né? Tem sido assim, na verdade, há muito tempo eu faço sobre educação financeira, mas em 2020, com a pandemia, ela abriu a minha mente para isso, porque muitas pessoas foram pegas, despreparadas, né? Ninguém tinha reserva de emergência, ninguém tinha planejamento, e então, a partir dali, eu comecei realmente pegar isso como missão, né? Levar a educação financeira para as pessoas. Ano passado, eu sempre muitas palestras, né? Tenho ministrado desde então, em igrejas, empresas, escolas, né? A gente tem feito trabalhos com jovens e adolescentes também nas escolas. Então, a gente começou a falar de educação financeira. E aí eu tinha um desejo de escrever um livro, trazendo isso. Minha área, na verdade, é a área de financeira, é a área de números, né? Então, uma dificuldade ali um pouco ali para colocar no papel todas as ideias que eu tinha. Mas mesmo assim, um amigo na época me chamou, vamos fazer em projeto, fizemos um livro muito pequeno, sou escritor, um livro pequeno, fizemos, ficou legal, mas não ficou do jeito que eu queria. E aí eu voltei à ideia inicial, que era eu lançar algo meu mesmo, só meu, né? Então, eu estou com esse projeto aí, já estou aí na metade desse livro. É um livro que vai trazer alguns ensinamentos sobre educação financeira, empreendedorismo, a Bíblia, né? Então, todos os ensinamentos, porque vocês vão ver que o primeiro livro que eu escrevi era com esse tema, educação, o manual de finanças bíblicas, né? Estou mostrando o quanto que a Bíblia nos ensina. Então, esse segundo projeto aí, que é um projeto que eu fiz de uma forma mais trabalhada, mais planejada, inclusive, ele vai trazer esses ensinamentos sobre educação financeira, mas mostrando de empreendedorismo, mas mostrando como que a Bíblia nos orienta, como que a Bíblia nos dá direção para que nós possamos ter uma vida próspera, né? Porque algo que tem que se quebrar também. Parece que Deus quer que todo mundo seja pobre, e isso é uma grande mentira, né? A verdade é que Deus quer que todo mundo prospere. E, de novo, o que nós falamos lá no início aqui do nosso podcast aqui, prosperando e usando essa sua vida próspera para ajudar as pessoas, né? Então, para amar o próximo, para ajudar o próximo, eu preciso também, primeiramente, cuidar de mim, né? Primeiramente, ter uma vida financeira boa, ter uma vida profissional aí boa, para que eu consiga, assim, também ajudar as outras pessoas. Então, esse primeiro projeto é isso, é esse livro. Eu acredito que até o final do ano aí saia, e se Deus permitir, você também, de repente, fazer uma live aqui, ou um podcast, justamente para divulgar esse livro. Maravilha, vai ser um prazer, vai ser um privilégio, já está mais que convidado, com certeza vai ser uma honra fazer isso. E eu tenho, assim, por te conhecer há alguns anos, tenho certeza que é um projeto que visa levar conhecimento, dar mais acesso à informação, fazer com que as pessoas realmente saiam da inércia e passem a se projetar melhor no futuro, se preparar. Tudo vem por base do preparo. E já falando sobre isso aqui, as portas aqui do Instituto, da Voarete, da Avenida, está tudo aberto aqui para esse projeto também, para receber quem você precisar receber aqui para esse projeto. Com certeza vai ser uma honra sediar algo que vai impactar, com certeza, milhões de pessoas. Tá, já fico agradecido de antemão, tá? Vamos lá.
A gente está partindo já para o final aqui, daqui a pouco, mas eu queria saber, na sua opinião, tá? Essa é uma opinião pessoal. Você acha que hoje em dia, né, viajar é algo caro ou que falta é informação? Eu tenho plena consciência que viajar não é caro, né, não é caro. Mas vamos lá, mas um hotel está lógico. Tudo, se você analisar, até o arroz que você compra é caro, né? Mas você tem que comprar, não tem, porque você precisa comer, né? E assim sucessivamente dos outros itens. Viajar, gente, é uma experiência que ela precisa ter planejamento, né? Então, olha, eu sei que eu vou sair de férias daqui a um ano. Acabei de sair de férias daqui a um ano. Eu quero proporcionar para mim, para minha família, que isso é uma coisa que eu estou colocando no livro também. Precisa enxergar o dinheiro. E o dinheiro ele precisa nos trazer uma satisfação, né, uma realização, para que a gente possa enxergar no que todo aquele esforço que nós falamos inicialmente valeu a pena. E muitas vezes é justamente esses momentos que você curte com o dinheiro. Então, uma viagem, vejo muito isso. Eu acho assim, as coisas de uma forma geral, se a gente for analisar, tudo é caro, né? Mas depende do propósito para cada coisa. Às vezes o que é caro para mim não é caro para você, né? Então depende, logicamente, o que a gente gosta. Eu acho que viajar no Brasil hoje está muito mais acessível do que foi aí 10, 15, 20 anos atrás. Então, isso é fato. Você colocou bem, né? Quando a gente começou, quando a gente conseguiu viajar, já podemos dizer, com a idade já avançada, né? Então, a gente não conseguiu viajar quando era jovem, quando era adolescente e tal. Então, assim, hoje é muito mais acessível. Hoje você tem opções de parcelamento, você com o seu trabalho excelente de mostrar para as pessoas que é possível viajar pagando menos, com milhas, com outros meios aí que a gente tem acesso hoje. Então, é, caro ele é relativo, depende de como eu enxergo isso e qual o propósito para cada coisa. Tem uma passagem de ônibus 5,30 é caro, né? Se a gente pensar nisso, né? Então, cada um acho que tem que medir conforme, sem dúvida, as suas condições e, logicamente, fazer um planejamento. Acredito também que, falando sobre a parte educacional, você que não atua na parte do turismo, mas atua na parte educacional. Então, eu acredito que não se preparar, não aprender, é o que realmente custa caro em qualquer área que a gente tiver, sabe? Não se preparar, não aprender, não se planejar, é o que realmente custa mais caro. Talvez alguém olhe e pense assim, mas contabilidade, eu nem gosto de números. Sim. Só que não ter pelo menos o básico de planejamento, né, financeiro, ter o básico da educação financeira, você citou aí algumas partes da Bíblia também que falam muito sobre isso. Eu acredito que a maioria dos eventos aí tiram algo que vem da Bíblia, do livro mais antigo, inclusive, para mim o mais verdadeiro de todos. Mas não se preparar custa muito mais caro do que realmente olhar qualquer cenário, seja antes ou depois, né, o passado, o presente ou o futuro. Qualquer um desses períodos, eu acredito que você não se preparar sempre vai custar mais caro. O que é mais caro? Eu vir aqui um dia contigo e aprender, ler o teu livro, inclusive o primeiro ou o segundo, ou eu ignorar tudo isso e lá no futuro eu ver que eu não alcancei nada e não foi por falta de oportunidade, foi por falta de planejamento. E me permite ler dois versículos bíblicos que vai resumir muito bem isso que você está falando. Ó. Provérbios 3, o versículo 13 e o 14. Diz: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha que interessante, olha o 14. Que é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Então você fala, o que você colocou, até foi a pergunta que eu acabei não respondendo, você colocou, se é caro ou é falta de informações, né? E é muito isso. A falta de informação faz com que muitas vezes a gente tome decisões erradas, né? Então, às vezes o que a gente acha caro poderia ser barato. Se eu conheço os meios, alguns meios melhores, se eu for programar uma viagem, você fala muito sobre isso. Tem dias que você vai comprar uma passagem aérea, ela é mais em conta, tem horários que são mais em conta, tem companhias que fornecem algumas promoções, tem determinadas operadoras de cartão de crédito que te fornecem benefícios. Então, isso é o quê? Falta de conhecimento. Se eu tenho esse conhecimento, às vezes o que supostamente eu acho caro pode se tornar barato. Então, não dá para a gente também só colocar, eu não viajo porque viajar é caro. Eu não consigo dar isso para minha família porque é caro. Será que é caro? É falta de conhecimento. Então, o provérbio está dizendo, né? Aquele que adquire conhecimento é um tesouro muito mais valioso que é o que tem o dinheiro. Porque também tem o dinheiro, não sabe como usar ele. Né?
é um problema também. Então, se a gente for voltar aqui lá no início da conversa, a distância entre o Assis, que estava na área de café olhando para a diretoria, e o Assis que está lá junto com o diretor hoje, tomando café, inclusive, a distância entre um e outro está na informação, no estudo. Então, eu posso dizer que o estudo ele dá acesso e é válido para qualquer tempo, qualquer época, qualquer área da nossa vida. Né? Perfeito, perfeito. A busca por conhecimento. Você falou da viagem de abrir nossa mente, né? E abre mesmo, você começa a conhecer culturas, você começa a conhecer pessoas, né? O network é muito importante. E quando você começa a ver mais pessoas, você começa a ver que é todo mundo igual, ser humano, com as mesmas necessidades fisiológicas, tudo igual. Ó. E aí você acaba também tirando essas limitações. Esse é o da viagem. E uma coisa que liberta muito é justamente o conhecimento. Então, quando você começa a adquirir conhecimento, começa a estudar, ler, é muito importante ler. Então, procura livros da área que você realmente deseja, né? E se aperfeiçoe nisso, que você vai, como que isso vai te libertando e vai mostrando para você que é possível, né? Que é possível sim viajar, independente, mas está alto e tal. Não, mas se eu fizer um planejamento, se eu buscar conhecimento, se eu realmente fazer um curso com a Edvan, né? Eu vou conseguir viajar. Então, o que falta efetivamente é conhecimento. O que o brasileiro hoje precisa é realmente buscar conhecimento. Inclusive, tem estudos que já comprova que até na questão salarial, você reclama do seu salário, mas há um estudo que diz que 40%, quem estuda, quem faz um curso universitário, o salário dele é 40% a mais do que quem não faz. Então, assim, só que já te dá uma ideia de que se eu estudar, financeiramente eu vou ter mais condições de fazer uma viagem, por exemplo, né? Então, tá tudo conectado, né? Profissão, estudo, né? O estudo com a profissão, com a educação financeira e com as experiências do dinheiro, né? Que ele vai me fornecer com uma viagem, por exemplo. Exatamente. Inclusive, a gente está com um projeto de fazer essa conexão para pessoas também, fazer mais network, trazer mais pessoas aqui, inclusive para a sede, que essas pessoas possam trocar experiências, né, falar sobre isso e ampliar, mostrar que para ninguém é difícil, né? Na verdade, assim, para todo mundo é difícil, você que vai escolher. Para todo mundo é difícil. O que seria mais difícil? Assis parar lá no tempo onde ele estava lavando lá os veículos, abastecendo os veículos, se ele se mantivesse naquela vida, seria difícil. Mas sair daquela vida, estudar, passar noite, dedicar, fazer todos os cursos que você fez, também, né, a gente pode considerar difícil. Você escolheu ser difícil, inclusive aqui, pessoalmente, parabéns pelo seu sucesso, por todo o seu esforço, por se esforçar todos os dias para construir aquilo que você está construindo, né, deixando de legado, sendo referência para muita gente aqui na cidade de São Bernardo, Brasil, enfim. E se você fosse deixar, claro que talvez diante de tudo que eu falei aqui você tenha uma consideração antes disso, mas se você fosse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, e essa mensagem fosse ouvida, sei lá, daqui a 10 anos, 20, 30, 90 anos, qual seria essa mensagem? Você deixaria viajando agora no futuro, muito futuro. Qual mensagem você deixaria? Já que é para viajar para o futuro, eu acho que comece a primeira é uma frase, né? Comece já, entendeu? Não postergue nada, né? O brasileiro tem isso também, né, Edvan? A gente vai tudo, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Gente, tempo passa, independente se eu faço algo bom ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, assim, comece agora, acredite em você e crie mesmo, e pare de reclamar. Porque eu acho que o que limita as pessoas também é a murmuração. Você citou aí, se eu ficar lavando ônibus e reclamando, olha que serviço ruim, olha isso. Não, o que eu preferi? Tanto eu dei uma palestra recentemente com o pessoal da higienização lá da empresa, que é além dos lavadores de ônibus lá da empresa. Uma das coisas que eu falei, quando eu falei assim, eu trabalhei lavando ônibus igual vocês, e eu vou te falar uma coisa, eu era o melhor lavador de ônibus que tinha nessa empresa. Isso tá assim, qual a opção que eu tinha? Reclamar que lavar ônibus era ruim ou fazer meu melhor e paralelo a isso, especializar para conseguir algo melhor. E foi justamente o meu compromisso com aquilo ali, né, com aquele trabalho, por mais que eu não gostasse, foi o que me levou para essa ascensão profissional. Então, assim, eu acho que a grande lição para vocês que estão ouvindo hoje é: comece agora, não postergue, comece agora. E dedique-se naquilo que você quer, busque informações, leiam,
Nossa, eu passei uma coisa que eu, mas só mais uma adenda aqui, eu lembrei. Mas eu acho que até os 20 anos, eu nunca tinha lido um livro completo. Nunca li um livro completo, até os 20 anos. Dos 20 anos para frente, acho que mais, uns 23, 24 anos para frente, eu leio no mínimo. O ano que eu li menos, deve ter lido aí uns 6, 7 livros. Então, assim, mudei mentalidade, é o mindset que a gente fala, né? Preciso dessa mudança também de mentalidade. Calma aí. Ah, mas a leitura é chata. Tudo é hábito, tudo é hábito, tudo é hábito. Então, assim, procure realmente começar e, sabe, vai atrás dos seus sonhos buscando conhecimento. Não fica reclamando da faculdade, não fica reclamando do serviço, não fica reclamando do seu colega de classe. Faça você, porque é só você que vai ser o responsável pela sua carreira profissional aí, ela ser boa ou ruim. Uma frase que eu não vou lembrar quem falou, mas ele disse que é insanidade você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma Fala que foi aquela do Einstein, né? Essa frase, né? Então, e é interessante, é isso mesmo. Para você mudar, você tem que fazer as coisas diferentes, né? Eu vi rapidinho, posso contar? Ontem eu estava num treinamento, num evento, e eu vi algo muito interessante. O palestrante lá, ele trouxe uma linha do tempo de saltos. Sabe aquele salto tem uma barra que o cara vinha saltar? Ele começou a colocar. Lá na 1900 e bolinha, quando começou a saltar, o cara saltava por cima. Por exemplo, com 2 pés por cima, reto. Conforme o tempo foi passando, eles foram aperfeiçoando. Como que é o salto hoje? Não é o cara vai lá, pula de costa, passa o corpo todo por cima. Se você olhar a evolução do salto, saiu de 1,90 m, a altura que um ser humano consegue pular, para 2,40 m. Mas por que o cara conseguiu? Por que o ser humano conseguiu sair de 1,90 m para 2,40 m? Ele foi? Mudou a estratégia. Fez coisas diferentes. Se ele continuasse fazendo igual o primeiro lá, 1,90 m, 1,91 m, saltou de 1,90 m para 2,40 m. Justamente porque eles foram mudando a forma de pular. Pode pesquisar no Google lá que vocês vão achar essa história. Então, assim, não dá para querer coisas diferentes fazendo iguais sempre. Então, é a frase que a gente precisa sempre fazer coisas diferentes. Você deseja mudança, Tem seus pulos, vai ser boa, diferente. É isso aí. Não precisa pular sobre. Eu não aguento, por exemplo, pular meio metro ainda. Controverso, né? Mas vamos lá, como que eu faço? Eu não te conheço, estou te vendo a primeira vez aqui no podcast Papo de Viagem. Como eu faço para te encontrar nas redes sociais, enfim, como que eu encontro? Nas redes sociais eu estou no Instagram como Assis Moreira, tá? Então lá também eu coloco muitas dicas financeiras, né? Como a minha missão é essa de educação financeira, eu coloco muitas dicas financeiras de cartão de crédito, cheque especial, umas dicas também de planejamento e tudo mais. Então tá com Assis Moreira. No Facebook estou com Assis Moreira e no LinkedIn também estou com Assis Moreira. Então são as 3 redes sociais aí que eu utilizo. Mas, seguindo o seu conselho hoje, né, que você falou, eu também vou abrir um canal aí no YouTube. Eu já tenho, vou só começar a alimentar. Maravilha. O livro está disponível, o primeiro? O primeiro está disponível, tá? Quem tiver interesse mesmo, pode me chamar lá no Instagram mesmo, lá que eu disponibilizo. Maravilha, Cis. Prazerzão te receber aqui sempre. Muito obrigado. Já partir para o encerramento aqui. Quero agradecer sua presença, também te dar um tempo para fazer as considerações finais. E a gente encerra. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e que seja a primeira de muitas aqui. Obrigado, Edvan. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Desejo aí um sucesso para você nos seus negócios. Sei que você é um grande empreendedor. Vou escrever muito nesse segundo livro aí sobre empreendedorismo e você tem sido muito importante também para justamente fomentar o empreendedorismo, né? E é interessante, porque o empreendedorismo é o que efetivamente gera emprego, são pessoas igual a gente, né? Os micro, pequenos empresários, né? Que esse realmente gera emprego. Essas grandes, gente, só repõem pessoas, né? Geralmente a gente precisa realmente fomentar o empreendedorismo. Então, parabéns pelos seus negócios aí. Eu te conheço bem, sei quais projetos que você tem implantado aí. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. E também me coloco à disposição para aquilo que precisar. Maravilha, muito obrigado. Obrigado por tudo. E eu te encontro no próximo episódio aqui
no canal Papo de Viagem. Você que quiser acessar algum dos nossos serviços, nossos produtos, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo também, deixar aqui os endereços para você encontrar o professor Assis lá no Instagram. E foi muito bom ter você aqui no nosso avião, nessa viagem. Até o próximo episódio. Tchau, um abraço. Fica com Deus.